Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nádia, eu sou professora de Física e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando com os conceitos fundamentais da mecânica, que é uma parte da física que estuda o movimento. Eu já gravei vídeos falando sobre o deslocamento, falando sobre o tempo, falando sobre a velocidade. Se você ainda não assistiu, pode ver que vai aparecer aqui em algum lugar e também no link da descrição desse vídeo. Dá uma conferida lá e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de aceleração. Se você já viu os outros vídeos dessa série, você percebeu que eu ainda não estou resolvendo nenhum problema que envolva a matemática. Nós estamos falando apenas de conceitos. Mas isso não serve para mim porque eu quero aprender a resolver problemas. Então, você tem que assistir a esse vídeo, você tem que aprender esses conceitos fundamentais, porque você só vai conseguir resolver problemas, você só vai conseguir entender aquelas fórmulas lá que a gente usa muito na física, aquelas letrinhas, se você conseguir entender os conceitos. Então é muito importante que você entenda esses conceitos. Futuramente eu vou colocar aqui no canal também exercícios, fórmulas, como que a gente resolve, mas não vai adiantar nada a gente ir lá para as fórmulas sem a gente saber esses conceitos. O movimento mais simples da gente analisar na física, que a gente utiliza muito, é o movimento retilíneo, movimento em linha reta. Se eu tenho um movimento retilíneo, eu meço o meu deslocamento em unidades de comprimento. O que são isso, unidades de comprimento? Eu posso usar milímetros, centímetros, metros, quilômetros. A unidade fundamental que nós utilizamos muito em física é o metro. Nós sempre vamos falar em função do metro no movimento retilíneo. Esse deslocamento acontece em um período de tempo. Tempo, como eu disse, nós podemos medir em horas, minutos, segundos. Mas a unidade fundamental, a que geralmente nós utilizamos na maior parte dos problemas, é o segundo. E a velocidade, como eu disse no último vídeo, é a taxa desse deslocamento em função do tempo. Ou seja, a rapidez com que eu faço o movimento. Então, olha, em deslocamento em função do tempo é a velocidade ou a rapidez. Deslocamento metros, tempo segundos. Então, a minha velocidade é dada em metros por segundo. Essa é a minha unidade da velocidade. No vídeo falando sobre a velocidade, eu falei sobre o conceito de velocidade média e disse que é muito difícil na nossa vida cotidiana, talvez até impossível, não sei, a gente ter um movimento em velocidade constante, ou seja, uma velocidade que nunca se altera. Seria como eu dizer, eu pegar um carro e eu vou andando a 60 km por hora, eu não altero essa minha velocidade. Isso não acontece, né, gente? A gente tá andando no carro e aí tem um buraco na estrada, você tem que frear um pouquinho, você passa por um trevo, tem que frear, você vai fazer uma ultrapassagem, precisa andar um pouquinho mais rápido. Então, na vida real, a nossa velocidade vai oscilando. Na verdade, quando a gente começa a aprender física, existem vários problemas que utilizam, considere a velocidade constante. Mas essa é uma aproximação, é uma simplificação que a gente está fazendo da realidade para ficar mais simples a gente resolver os problemas. Mas, geralmente, a velocidade se altera. Quer ver um exemplo? Falando de novo do carro, não é só carro que se movimenta, a gente pode imaginar aqui qualquer corpo, desde, sei lá, uma formiguinha, até o movimento, por exemplo, de um planeta ao redor de uma estrela, a Terra ao redor do Sol. Então, o movimento a gente pode utilizar vários conceitos, mas eu estou falando aqui do carro porque eu acho que é o que a gente mais usa no nosso dia a dia. Então, eu pego o meu carro e ele está parado quando eu entro dentro do meu carro. Se ele está parado, a velocidade é zero. Parado, sem velocidade, velocidade zero. E aí eu acelero meu carro e chego a uma velocidade, eu olho lá no velocímetro, tá 20 km por hora. O que aconteceu? Olha, a velocidade estava em zero, eu aumentei essa velocidade até chegar a 20 km por hora. Eu alterei a minha velocidade. Pode ser que eu aumentei em linha reta, pode ser que eu aumentei mais aqui, depois fui reduzir um pouquinho, não importa, mas eu alterei essa velocidade. Para que eu altere essa velocidade, eu preciso de uma aceleração. Nesse caso aqui, até o conceito que eu estou dizendo de acelerar, que a gente conhece no cotidiano, coincide muito
com esse conceito. Mas o conceito da física é: aceleração é sempre quando eu tenho uma alteração na minha velocidade. No caso do movimento retilíneo, que é o movimento em linha reta, é quando eu aumento a velocidade ou quando eu diminuo a velocidade. No nosso dia a dia, a gente diria assim: se eu estava em 0 km por hora e fui para 20, eu acelerei, a velocidade aumentou. Se eu estava em 20 e parei o carro, eu digo assim, eu desacelerei, é o que a gente costuma dizer, desacelerei até parar, ou desacelerei até chegar em tal velocidade, quer dizer que a velocidade diminuiu. Na física, a gente não utiliza muito esse conceito de desaceleração, embora a gente entenda no nosso dia a dia. Então, quando o carro, aqui eu estou falando sempre do movimento retilíneo, quando o carro aumenta a velocidade, eu digo que ele teve uma aceleração positiva, aumentou a velocidade. Quando o carro diminui a velocidade, ele teve uma aceleração negativa. Aceleração negativa, desaceleração, diminuiu a velocidade. A minha velocidade, como eu disse para vocês, pode ser quilômetros por hora, mas a mais utilizada na física é o metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional, a unidade fundamental do sistema internacional. Mais à frente eu vou falar para vocês o que significa esse sistema internacional, não precisa se preocupar muito com ele agora não, tá bom? Mas a unidade que a gente utiliza mais é o metro por segundo. A aceleração é a taxa da alteração da velocidade em razão do tempo. Velocidade, metros por segundo. Tempo, segundo. A aceleração, olha que eu repeti o segundo aqui e o segundo aqui. A aceleração, metros por segundo elevado ao quadrado, ou metros por segundo ao quadrado, que é a taxa da alteração da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração sempre, metros por segundo ao quadrado. É muito, muito, muito comum os estudantes que vão lá fazer exercícios, provas, aí chega na hora da aceleração, acaba se confundindo e deixa só metros por segundo. Tá errado. A aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Se você coloca só metros por segundo, você está falando da velocidade. Parece ser uma coisinha pequenininha, mas vocês vão ver mais à frente que vai fazer muita diferença. Então já grave isso, velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Existem outros tipos de movimento que a gente estuda na física também, como por exemplo o movimento circular. A tendência de um corpo é manter sempre em linha reta. Então, se ele está realizando um movimento circular, eu preciso também de uma aceleração, porque se eu não tiver essa aceleração, o corpo vai em linha reta. Então, eu preciso de uma aceleração que puxa ele para dentro, que faz ele fazer esse círculo. É um outro tipo de aceleração que vocês vão aprender mais à frente, que é a aceleração centrípeta. Mas calma que a gente já chega lá. Vamos nos concentrar principalmente no movimento em linha reta. A aceleração é a mudança da velocidade em função do tempo. Portanto, a aceleração eu sempre dou em metros por segundo ao quadrado. A aceleração positiva quer dizer que a minha velocidade está aumentando. Se eu tenho uma aceleração negativa, quer dizer que a minha velocidade está diminuindo. Bom, mas para causar essa aceleração ou essa mudança na velocidade, eu preciso fazer uma força no meu objeto. Então, por exemplo, um carro está parado. Para eu fazer ele começar a se deslocar e aumentar a velocidade, preciso fazer uma força. Lógico que não é empurrando, né? Na verdade, o carro é impulsionado pela explosão, por assim dizer, do combustível lá dentro, que empurra os pistões e que faz a roda girar, mas é uma força, tá bom? Não vou começar a falar muito agora sobre o funcionamento de um carro. Mas um carro precisa de uma força, no caso, o combustível. Se eu empurrar também dá certo, mas olha só, eu tenho que fazer uma força. A força vai produzir uma aceleração. Mas para você entender melhor sobre força, aguarda o próximo vídeo. Já vai estar disponível aqui no canal. E aí você vai conseguir entender melhor esse conceito de força. E só depois que você vai conseguir fazer os exercícios
com os problemas, com as formas, com aquele tanto de coisa que vocês acham, meu Deus do céu, socorro, é impossível. Mas calma que a gente vai chegar lá e vai chegar com calma, tá bom? Então se você gostou, não esquece de dar uma curtida assim para dar uma moral. Eu gosto muito quando vocês comentam, quando dizem o que acharam, quando dizem o que gostaram, o que não gostaram. Isso vai me ajudar a ajudar vocês melhor. Então, pessoal, foi isso. Até o próximo vídeo. Não se esquece de compartilhar o canal com os seus colegas, com a turma que vocês acham que vai ser importante para eles aprenderem também. Tá ok? Tchau, tchau. Até o próximo.